Bom dia! Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do YouTube. O assunto de hoje é o autocontrole e a disciplina. Olha só, algumas pessoas começam um projeto ou começam o seu home care, mas não têm disciplina suficiente para manter a rotina. Para quem está chegando agora, meu nome é Fabiana, eu sou enfermeira e aqui eu ensino os profissionais a empreenderem em home care e terem o seu home care de alta captação. Mas vamos lá. Como a gente pode ter uma rotina mais estruturada para manter a disciplina e o autocontrole, né? Como fazer para ter disciplina? Algumas pessoas, por exemplo, conseguem fazer uma determinada atividade por alguns dias, né? Por uma semana ou duas, mas logo começam a procrastinar. E no caso do empreendedor do home care, quando ele começa a procrastinar, o primeiro resultado é uma queda na captação de clientes. E aí ele começa a falar: ai, mas eu não consigo captar clientes, o meu home care ele não escala, e agora o que eu faço? Então, algumas pesquisas mostram, né, por que algumas pessoas conseguem manter disciplina e outras não, porque está muito ligado ali com o autocontrole. E olha só, quando os cientistas analisam pessoas que parecem ter um tremendo autocontrole, verifica-se que os indivíduos não são tão diferentes daqueles que têm dificuldades de se controlar. Ou seja, não existe uma real diferença entre os que conseguem se controlar e manter uma disciplina entre aqueles que não conseguem manter uma disciplina. O que acontece, na verdade, é que as pessoas disciplinadas são melhores em estruturar as suas vidas de uma forma que não exija força de vontade ou autocontrole, né? Um autocontrole muito grande. Em outras palavras, elas passam menos tempo em situações tentadoras. E o que significa isso para nós empreendedores, do home care? Quais são essas situações tentadoras que nos tiram o nosso foco, né? Porque a gente programa o nosso dia, a gente faz a nossa agenda, mas algumas coisas durante o dia acaba fazendo com que a gente perca a nossa atenção. E uma delas é justamente essa: não fazer um cronograma, não ter uma agenda. Então você começa o seu dia sem um objetivo concreto. Você não tem um objetivo para cumprir, você não tem uma meta para cumprir. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Bom dia, Domi. Bom dia, Físio e Movimento. Longevity Care Senior. Hoje a gente está falando sobre autocontrole e disciplina. E agora eu comecei a falar então quais são as atividades que acabam atrapalhando o nosso dia a dia ali, tirando a gente do foco, não trabalhando nos nossos objetivos de captação, de organizar as nossas escalas, de fazer entrevista, né, aos nossos profissionais e aumentar o nosso banco de talentos, né? Porque quando ocorre aí um furo na escala, não tem jeito. A gente tem que ter profissionais ali qualificados. E se a gente não trabalhar todos os dias para ter esses profissionais, a gente não vai conseguir fazer as coberturas de escala. Mas vamos lá, deixar de fazer uma agenda para organizar esse dia a dia, né? Então eu preciso levantar da cama e já saber o que eu vou fazer. Hoje é dia de fazer escala, hoje é dia de fazer captação de clientes, né? Eu vou me dedicar a quê hoje? Então isso é muito importante. Outra coisa, para quem trabalha home office, sempre encontrar alguma outra atividade, alguma outra coisa ali mais importante do que o seu cronograma, do que a sua agenda. Trabalhar em casa é muito bom, né?
te ajuda a cuidar melhor da sua família, das suas coisas, mas pode acabar atrapalhando na sua rotina de empreendedor se você não tomar cuidado. Então, por exemplo, você, quando trabalha fora, tem um horário para chegar e um horário para sair. No home office é a mesma coisa, mas se durante o seu dia de trabalho você ficar tendo aí interrupções porque você quer deixar a sua casa muito arrumadinha, porque você quer arrumar o seu guarda-roupa ou porque você quer fazer alguma outra atividade, você acaba se perdendo. E algumas atividades, por exemplo, assistir televisão, né, acaba atrapalhando muito o empreendedor, porque a televisão às vezes tá ali pertinho do seu local de trabalho e você acaba caindo nessa tentação, né? Então a internet, por exemplo, é outro problema. Se você tem que fazer as suas escalas, se você tem que trabalhar na captação, mas você não consegue sair do celular, é outro problema, né? Você não consegue sair do WhatsApp, dos seus grupos de conversas, você não, ou tem gente que é viciado em joguinhos, né, no celular. Tudo isso acaba atrapalhando. Redes sociais, quem aí fica rolando o feed, né, às vezes por horas e acaba deixando de fazer alguma coisa que é importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito de rede social e muitas vezes eu vou começar o meu dia de trabalho e eu fico rolando o feed ali, porque na verdade para mim é importante, eu preciso ver o que as pessoas estão postando, né? Eu preciso estudar para ver melhores formas de atrair o meu público, mas às vezes como o entretenimento é muito rico, né, nas redes sociais, eu acabo me perdendo e aí quando eu vejo já passou 30 minutos a mais do que eu tinha proposto a fazer aquela atividade ali. A desorganização do ambiente é outra coisa. Então, se você começa o seu dia, né, você ainda tem que organizar as suas coisas, você ainda tem que organizar o seu ambiente, você não pensou no dia anterior qual é a atividade daquele dia, vai ser muito mais difícil você começar a colocar as suas metas, os seus objetivos em prática, tá? E para que você comece então o seu dia melhor, né? Você tem que ter uma agenda. Um empreendedor sem uma agenda é muito complicado, né? Você tem que ter uma agenda para você dar conta então das suas demandas. Mas continuando aqui, porque o tema de hoje é disciplina e autocontrole. A força de vontade, pessoal, é como uma bateria. No começo do dia, então, geralmente, ela tá carregada, você tá cheio de energia para fazer as coisas. Então, é nesse momento que você tem que fazer as coisas que mais são desafiadoras, né? As coisas mais difíceis você tem que fazer, então, no começo do dia. Porque como a nossa energia, ela é como uma bateria, vai chegando no final do dia, ela vai se esgotando. Outra coisa também é que às vezes a gente começa um projeto e a gente tem energia ali durante 2 semanas para trabalhar firme nele. E aí depois de 2 semanas a gente começa a ficar cansado e acaba procrastinando e muitas vezes é onde a gente desiste do nosso projeto. Mas a gente tem que saber diferenciar o cansaço, né? Às vezes a gente só está cansado e a gente tem realmente que descansar, ficar ali 1 ou 2 dias sem realizar alguma das atividades, né, do empreendedorismo no home care. Aí a gente descansa, mas aí a gente tem que voltar renovado, porque a gente não pode ficar muito tempo sem colocar em prática, né, as nossas estratégias para conseguir atingir os objetivos e bater as metas da nossa empresa. Então, qual é o segredo para a gente manter o autocontrole e ter disciplina? É não ter que se esforçar, tá? Ou seja, não é se esforçar para ser disciplinado, mas ter um ambiente mais disciplinado.
Quando a gente tem um ambiente mais disciplinado, a gente tem que fazer menos energia para conseguir realizar as nossas atividades, né? Então, o ambiente ele transforma o empreendedor. Hoje a gente vai estar começando a nossa primeira turma do Home Care de alta captação e eu falo no início, né, como é importante a gente estar ali inserido numa comunidade, onde pessoas com o mesmo objetivo que a gente vai estar passando pela mesma jornada, pelas mesmas dificuldades, e aí juntos a gente consegue ter mais energia, a gente consegue ajudar um ao outro. Então, a comunidade, ela faz parte desse ambiente de transformação. Bom dia, Bárbara Lira. Bom dia, Rose Pedrim. Bom dia, Félix Ale, Olívia Alves Magalhães. Hoje a gente está falando sobre disciplina e autocontrole. Então, a comunidade é um excelente ambiente para que um ajude o outro. Lá sempre tem alguém fazendo uma pergunta, sempre tem alguém querendo ajudar também, ou seja, no seu dia a dia você está nesse meio de empreendedores que não te deixam esquecer que você tem que cumprir aí os seus objetivos, que você tem as suas metas e que você não pode abandoná-las. A internet, para quem gosta, né, de fazer cursos, de sempre estar no meio, né, de outras pessoas que falam as mesmas coisas, é importante então selecionar o que vai ser visto ali, né? Então, por exemplo, para quem gosta de empreendedorismo, o importante é você não ficar rolando ali o feed para você, porque aí você acaba perdendo muito tempo. O importante é você selecionar o que você quer ver. Por exemplo, um podcast é muito interessante, né? Porque aí você não se perde, você vai direto no seu objetivo. Então a internet, ela é uma excelente ferramenta, desde que você saiba utilizar. E quando a gente já está ali num fluxo, né, onde a gente já tem disciplina, onde a gente já criou um hábito, a gente também não pode se sentir totalmente seguro. Por quê? A gente, quando quebra um mau hábito, não é que a gente se esquece dele, tá? Se a gente der bobeira, a gente cai de novo. Então a gente tem que tomar cuidado em retirar esses estímulos que nos levam a essas tentações. Então, resistir à tentação é a pior estratégia, é a estratégia mais ineficaz, porque a longo prazo nos tornamos um produto do ambiente em que vivemos. E por isso temos que retirar os maus hábitos pela raiz. Essa é a única forma da gente conseguir ter sucesso, ser mais disciplinados e ter autocontrole. É retirar o mau hábito pela raiz. E para finalizar aqui, olha só, o autocontrole é uma estratégia de curto prazo e não de longo prazo. Você pode ser capaz de resistir à tentação uma ou duas vezes, mas é improvável que consiga reunir a força de vontade para vencer os seus desejos todas as vezes. Em vez de convocar uma nova dose de força de vontade sempre que quiser fazer a coisa certa, use a sua energia para otimizar o seu ambiente. Esse é o segredo do autocontrole. Torne os estímulos dos seus bons hábitos claros e fáceis, e dos maus hábitos, torne esses estímulos invisíveis, ou seja, retire isso da sua rotina. Então é isso aí, pessoal. Tenham um bom dia de trabalho. Coloquem em prática, então, isso que a gente conversou aqui hoje. Facilite para que vocês tenham bons hábitos, deixando tudo mais fácil, né? Estruturando a sua rotina diária.
fazendo uma agenda, colocando ali quais são os seus objetivos do dia, quais são as atividades mais importantes do dia, para que você termine o dia concluindo todas elas. Então, bom trabalho para vocês, um beijo e até mais.